Graça e paz. Olha, se ela falou que estava tremendo, vocês nem imaginam como é que eu estou. Vamos ficar em pé um pouquinho para lermos a palavra do Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Quero aproveitar e parabenizar as mães pelo dia de hoje. Ser mãe é uma bênção, é uma dádiva de Deus, mas também é um grande desafio. Então, parabéns a todas nós, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, está fazendo o seu melhor. Então, parabéns por esse dia, desfrute desse dia. Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Êxodo 1, versículo 15. Amém? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. E se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isto? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que estivessem em suas próprias famílias. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela oportunidade de ler a sua palavra e pelo privilégio de poder compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro ao Senhor para que a sua palavra seja transmitida hoje e que tudo aquilo que está no seu coração alcance o coração de cada um que está aqui. Que a sua palavra não fuja de nenhum de nós. Que nenhuma distração nos tire do foco principal, que é ouvir a sua voz. Que o temor do Senhor esteja sobre nós nessa manhã e que nós possamos discernir a tua palavra e entender aquilo que está no seu coração. Amém. Poder sentar, irmãos. Hoje é Dia das Mães e eu estou muito feliz e honrada por estar aqui nesse dia, compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e tem ministrado no meu coração. E quando eu fui convidada para estar aqui, nesse Dia das Mães, a primeira coisa que eu pensei, eu vou falar sobre uma mãe. Nós temos tantos exemplos de mães na Bíblia, tantos exemplos maravilhosos sobre maternidade, e eu pensei em falar sobre mãe. Mas, enquanto eu meditava na palavra e procurava sobre qual mãe o Senhor queria que eu falasse, me saltou aos olhos a história dessas duas mulheres. E o Senhor me fez meditar na história dessas duas mulheres, que não é a maternidade que foi o foco aqui na vida delas, mas sim o fato de elas serem parteiras. Sifrá e Puá. Não sei se você já ouviu um pouco dessa história, provavelmente sim, mas eu queria hoje meditar um pouco sobre isso e sobre a atitude delas de desafiar a ordem de um faraó pelo temor do Senhor. Esse trecho da história, se você ler um pouquinho antes, o começo do capítulo do livro de Êxodo, ele começa o livro e o capítulo falando sobre a opressão que os descendentes de Israel estavam vivendo no Egito. Fala sobre os descendentes de Jacó que ficaram no Egito e fala como eles estavam sofrendo. E esse comecinho, ele introduz e explica a necessidade da libertação do povo de Israel, que vai acontecer a partir do 2º capítulo. Então,
é uma introdução da história, uma explicação de como eles chegaram até ali e por que eles estavam vivendo daquela forma. E os descendentes de Jacó começaram a crescer de modo impressionante, cumprindo uma promessa do Senhor, e eles se multiplicavam e eram muito férteis, e começaram a ficar muito numerosos e encher aquela terra. E em um determinado momento, chegou um novo rei egípcio, um novo faraó, que não conhecia José, não conhecia toda a história, tudo aquilo que José viveu ali no Egito. E ele começa a perceber como aqueles imigrantes estão crescendo, estão ficando numerosos e poderiam ser um número suficiente para dominar o seu país. E então, esse faraó decide subjugar o povo a uma mão de obra escrava. E ele entende e espera que esse trabalho árduo, que esse desgaste, que essa forma cruel como eles eram tratados, era uma escravidão muito, muito dura. O povo de Israel era tratado pelos egípcios de forma muito cruel. E eles esperavam que isso diminuiria a natalidade do povo, que com toda essa crueldade, o povo não ia continuar se multiplicando. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo diante de tudo isso, mesmo de toda a crueldade, a brutalidade, todo o trabalho que eles tinham que fazer, ainda assim, eles continuavam a se multiplicar e crescer, e aumentar os seus descendentes e aumentar o povo. E é nesse contexto que entra a história dessas duas mulheres. É nesse contexto de um ambiente de opressão, de escravidão, de uma vida difícil, de um trabalho muito desgastante, um trabalho além do que deveria ser, uma forma cruel de ser tratada. Foi nesse contexto que essas duas mulheres entram, Sifrá e Puá. E quando o faraó percebe que mesmo com a escravidão e com a forma como o povo era tratado, eles ainda continuavam a se multiplicar, ele tem uma outra ideia. Ele resolve chamar essas duas parteiras e dar uma ordem. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem. E a gente tem muitos entendimentos sobre essa questão de verificar se é menino. Mas um dos que eu quero ressaltar aqui é pela força que considera ter no homem crescido. Pela força de trabalho e pela força de guerra, caso eles quisessem se rebelar e acabar enfrentando os egípcios. Eu quero que você guarde isso, força. Faraó queria tirar a força daquele povo, matando os meninos. Porém, essas mulheres se recusaram a obedecer à ordem do faraó. E elas se recusaram porque elas temeram ao Senhor. Essa é outra coisa que eu quero que você guarde também. Elas temeram ao Senhor. E por isso elas recusaram e deixaram viver esses meninos. E lendo essa história e meditando nisso e pensando sobre essa decisão dessas mulheres em não cumprir essa ordem, algo me chamou muita atenção. Quando eu li esse trecho, pensando na palavra de hoje, logo uma verdade me saltou muito forte ao meu coração, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. E eu espero no Senhor que, da mesma forma como eu fui muito confrontada, você também seja nessa manhã. Eu queria trazer uma palavra mais suave, uma coisa mais Dia das Mães, mas eu fui muito confrontada enquanto eu preparava essa meditação. Então, eu espero que o Senhor confronte você também. Quando eu meditava sobre isso, a verdade que me saltou aos olhos foi que elas decidiram assumir um risco. Porque elas, desobedecendo a ordem de Faraó, claramente elas assumiam um risco de morte. Porque se ele queria matar as crianças e ele dá uma ordem e a pessoa não cumpre a ordem, a consequência lógica é que elas queriam morrer. Então, elas assumiram esse risco consciente em prol daquilo que estava sendo gerado por outra pessoa, por outra mulher. Ou seja, porque elas temeram ao Senhor, elas colocaram as suas próprias vidas em risco para que o propósito que estava sendo gerado na vida de outra pessoa se cumprisse.
E como eu falei, eu queria muito falar sobre maternidade. E quando eu penso em maternidade, eu penso muito em doação, em entrega, em sacrifício. E eu vivo isso muito na minha maternidade, eu acredito que vocês mulheres também, e vocês homens conseguem perceber isso. Maternidade, a gente se entrega desde o momento que a gente vê o positivo. É uma entrega em restrição alimentar, porque a gente não pode comer qualquer coisa. É uma entrega porque a gente não pode fazer tudo que a gente queria. E assim vai até, acho que para sempre, né? As mães de filhos adultos, eu acho que é para sempre essa entrega. Só que nessa entrega da maternidade, a gente se entrega sim pelo outro, mas é um outro que foi gerado em nós. A gente está se entregando por uma pessoa que foi gerada na nossa barriga, naturalmente falando. E espiritualmente falando, na maternidade, quando nossos filhos espirituais, a gente também se entrega por alguém que foi gerado no nosso coração. Então, é um sacrifício muito grande? Sim, é. Só que é um sacrifício por alguém que a gente ama, alguém que foi gerado dentro de nós. Mas hoje o Senhor me conduziu a falar sobre uma entrega e sobre um sacrifício por algo que não é nosso, por algo que não foi gerado em nós, por algo que talvez a gente nem vai ver a conclusão. É um sacrifício e uma entrega para que a gente possa ver nascer o plano de Deus na vida de uma outra pessoa. Você consegue entender esse nível de entrega? E o Senhor me levou para falar sobre isso, sobre esse sacrifício dessas duas mulheres. Elas se sacrificaram em prol do propósito que estava sendo gerado por outra pessoa. E o Senhor, hoje, deseja nos despertar, não só para sermos mães, não só para nos entregarmos pelos nossos, não só para gerarmos em nós um propósito, mas também para que a gente ajude a outros a darem à luz aquilo que está sendo gerado pelo Senhor. Nessa manhã, o Senhor convida a mim e a você a sermos parteiras, a ajudar a outras pessoas a darem à luz a esse propósito que Ele está gerando. E parteira, essa profissão, eu acho que deve ser uma das profissões mais antigas, porque desde do Gênesis a gente ouve falar isso, então, e até hoje. E uma parteira é uma mulher que presta assistência às parturientes antes, durante e após os seus partos, promovendo e preservando a normalidade do processo do nascimento, atendendo às necessidades físicas, emocionais e socioculturais das mulheres. Ou seja, uma parteira é alguém que está ali junto com a mulher que está gestante, durante o processo de gestação. E principalmente durante o parto. Ela está ali cuidando, auxiliando, conduzindo, para que, no final, haja um bem-estar da mãe e do bebê. E, como eu falei, essa profissão acontece até hoje. Só que hoje a gente conhece essa profissão como uma enfermeira obstétrica. Mas, lá naquele tempo, ela já existia. E Sifrá e Puá tinham essa profissão, ou essa missão. Ajudar os filhos das outras mulheres nascerem. E, embora aqui nesse texto só é citado o nome dessas duas mulheres, eu acho que nós podemos pressupor que haviam outras parteiras naquele tempo, principalmente pela quantidade de hebreus que existiam. Então, duas mulheres não dariam conta de fazer todos esses partos. Mas, provavelmente, o nome dessas duas é citado porque elas representavam um grupo. Elas eram líderes, eram encarregadas daquele grupo de parteiras. E, por isso, elas foram procuradas pelo faraó. E eu também queria que você guardasse isso. Elas eram representantes de um povo. Você é representante de um povo aonde você está. Você é alguém encarregado de outros aonde você está, seja em qual lugar que você estiver. Então, pense e analise o que você está levando para esse povo onde que você está encarregado. O que você está mostrando e revelando. Porque eu acredito que as outras parteiras seguiram o mesmo entendimento e a mesma posição delas. Então, para você e para mim, tem outras pessoas que estão também seguindo a sua orientação, a sua direção, mesmo que não claramente. Mas tem pessoas que olham para você e observam como você age.
O que as pessoas têm observado? E pensando em Sifrá e Puá, e pensando em Faraó, e nessa ousadia delas desobedecerem uma ordem, eu penso, quem eram essas duas mulheres diante de Faraó? E o que fez essas duas mulheres desobedecer e colocar a sua vida em risco? A vida dessas duas mulheres não devia ser fácil, como a minha não é e a sua também não deve ser. Elas tinham um trabalho lindo, porque eu imagino que auxiliar no parto deve ser uma coisa linda, né? Tirando, né, todo sangue e tudo mais, mas ver o bebê nascer deve ser uma coisa linda. E auxiliar nisso deve ser um trabalho lindo, mas também devia ser muito árduo. Imagina quantos partos elas tinham que fazer, como aquilo devia ser desgastante, cansativo. E ainda assim, apesar do trabalho em si, do cansaço, do esforço, de todas as questões do trabalho, elas ainda viviam em um momento de escravidão, de opressão, de tratamento cruel. Então, eu imagino que elas tinham muitas questões pessoais para se preocupar, para se angustiar, para se entristecer. Eu não imagino como é que deve ser a vida de uma pessoa que vive em escravidão, mas a gente já viu e leu muitas coisas. Então, eu imagino que era uma vida dificílima para essas mulheres. E fora o trabalho de ajudar nos partos, ajudarem essas mulheres. Então, eu acredito que elas tinham problemas demais para elas pensarem, para elas se angustiarem, para elas se entristecerem. Elas não precisavam procurar mais um problema. Seria muito mais fácil para elas obedecerem o Faraó, porque era um problema menos na vida delas. E, afinal de contas, no final do assunto, o bebê não era nem delas. Seria triste, sim, mas eu imagino que uma parteira presencia, infelizmente, muitos nascimentos de bebês que morrem. Se hoje em dia, com todo o conhecimento e os estudos que os médicos têm, infelizmente, acontece de nascerem bebês e morrerem, assim, segundos ou minutos depois, imagina naquela época. Então, infelizmente, para elas, devia ser quase que comum isso acontecer. Então, elas não precisavam procurar mais esse problema. Elas não precisavam, diante de tudo que elas já tinham, ainda lutar e sofrer por bebês que elas nem conheciam, que elas nem sabiam quem eram. Se você continuar lendo a história, no capítulo 2, a gente vai ver que um desses bebês foi Moisés, o grande libertador. Mas aqui elas não sabiam quem seria Moisés. Era mais um bebê, era mais uma criança. Elas não sabiam qual era esse propósito. Elas não sabiam o que estava sendo gerado em cada mulher. Então, por que elas assumiram esse risco tão grande? Olhando para as parteiras e para Faraó, a diferença entre os dois era gigantesca, eram drásticas. Faraó possuía um grande poder político e militar, e elas, nada. Faraó era um homem e elas eram mulheres. Naquela época, se hoje a mulher já infelizmente ainda não é tratada em igualdade, imagina naquela época. O Faraó fazia parte de um povo que detinha o poder. Ele era o líder desse povo. E elas eram apenas escravas. Faraó era rico e elas eram pobres. Elas poderiam ter facilmente sido coagidas a obedecer. Mas elas não foram. Elas tinham muitos motivos, como eu citei aqui, para obedecer Faraó. Mas apenas uma coisa foi suficiente para dar a coragem que elas precisavam para enfrentar Faraó. Elas temiam ao Senhor. E essa é a chave, o temor do Senhor. Porque elas temiam ao Senhor, elas conseguiram fazer todo o resto. Mesmo sem saber qual seria o final. Porque sempre quando a gente lê uma história na Bíblia, a gente já sabe qual é o final. A gente já sabe que no final vai ser bom. Mas elas não sabiam. Elas estavam no meio da história. Assim como eu e vocês estamos no meio da nossa história, a gente não sabe qual é o final. Mas o temor do Senhor
fez elas terem a certeza que elas poderiam ousar e desobedecer Faraó, seja qual for a consequência disso. E quanto a nós? Nós temos temido ao Senhor a esse ponto? Ou a gente tem procurado o caminho mais fácil? Será que nós temos gastado o nosso tempo daquilo que diz respeito a nós e as nossas questões, ou temos gastado tempo em sacrifício em prol do outro? Estamos dispostos a correr risco pelo bem do outro? Quando a gente fala aqui nessa história, o risco é claro, era um risco de morte, no mínimo. E aí, pensando nos dias de hoje, você pode pensar, mas eu não corro risco de morte ajudando meu irmão. Sim, não corre risco de morte, mas você gasta seu tempo, que hoje acho que é uma das coisas mais preciosas, porque ele não volta. Você gasta seu tempo por alguém que pode nem lembrar de você depois. Nós estamos correndo o risco de, ao invés de estar cuidando dos nossos, cuidar do outro. Isso é assumir um risco. Você já parou para pensar que no tempo que você pode estar ajudando uma outra pessoa, você poderia estar descansando? Isso é assumir um risco. E tem muitos riscos que a gente corre hoje ajudando o outro. E será que a gente tem escolhido esses riscos? Escolhido assumir esses riscos em prol daquilo que não é nosso? Lá no versículo 21, fala que, visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. E lendo esse versículo, eu entendo que é provável que, no momento onde que elas decidiram não obedecer Faraó, elas não tinham a sua própria família ainda. Já que o Senhor concedeu depois, pelo que elas fizeram, então elas não tinham a sua própria família. Elas estavam se arriscando para que os outros tivessem aquilo que elas não tinham, uma família. Você entende esse tipo de entrega? Será que você está disposto a se entregar pelo outro para ajudar que o seu irmão tenha algo que você ainda não tem? Porque, gente, é muito fácil a gente ajudar o outro para conquistar aquilo que a gente já tem. É até legal. Ah, vamos lá, você vai conseguir. Mas e você se sacrificar para que o outro consiga algo que você ainda não tem? Aquilo que você está tanto tempo esperando e ansiando. E aí você vê Deus fazendo no outro e você ajuda Deus a fazer aquilo no outro. Será que a gente está disposto para isso? Ou não, a gente prefere ficar... Mas, Senhor, mas eu estou aqui tanto tempo pedindo e ele nem pediu, já está recebendo. Será que nós estamos dispostos a nos entregar a esse ponto? Se você pensou, não responda, se você pensou que não, eu te convido a repensar. Porque esse tipo de entrega é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é entender que a sua vontade é soberana. Então, se Ele está gerando algo no meu irmão, que não está gerando em mim, Ele tem um propósito, Ele tem um motivo, e a vontade do Senhor é soberana. Então, eu vou obedecer e auxiliar, se eu puder. Isso é temer ao Senhor. É não ficar pensando, mas por que não eu? Mas por que Ele? Mas por que eu ainda tenho que ajudar? Elas não perguntaram isso. Elas entenderam e temeram ao Senhor. Eu fico pensando nessas duas mulheres, quando receberam a ordem de Faraó, e elas pensando, mas como que eu vou ter coragem de interromper o propósito do Senhor na vida de alguém? Como é que eu vou ter coragem de interromper aquilo que o Senhor está gerando na vida de outra pessoa? Porque, como eu falei, o grande crescimento desse povo era também o cumprimento de uma promessa do Senhor. Promessa que foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, que a nação seria muito numerosa. E elas entendiam, elas sabiam disso. E elas pensavam, como que eu posso atrapalhar o cumprimento da promessa do Senhor? Como que eu posso atrapalhar aquilo que o Senhor está gerando na vida do meu irmão? Será que a gente pensa nisso?
E eu fico pensando, como elas eram parteiras e provavelmente eram as líderes daquele grupo, elas deviam ter muita experiência. E por ter muita experiência, talvez poderia ser muito fácil para elas fazer alguma coisinha assim, aí a criança morreu. Era um recém-nascido, era muito frágil. Qualquer coisinha feita, mal feita, poderia causar a morte dessa criança, desse propósito, daquilo que estava sendo gerado. E aí, pensando em mim, em você, infelizmente, é muito fácil a gente matar o que está sendo gerado no nosso irmão. É muito mais fácil, infelizmente, matar do que ajudar a nascer. Qualquer coisinha, qualquer detalhe, uma palavra mal colocada, uma atitude mal colocada, ou uma palavra não dita, é muito fácil a gente matar o que está sendo gerado no nosso irmão. Mas quando a gente tem o temor do Senhor, a gente está atento, a gente está percebendo todo o mover e fala, eu não posso fazer nada que atrapalhe. Eu não posso me descuidar. Eu não posso me descuidar do meu irmão que está do meu lado, porque Deus está gerando algo nele. E eu não posso, por descuido, deixar que morra. Um recém-nascido é muito frágil. Por um descuido da parteira, ele poderia cair e morrer. Por um descuido meu e seu, você pode matar o que está sendo gerado no coração do seu irmão. Mas quando a gente tem o temor do Senhor dentro de nós, não tem espaço para descuido. Não tem espaço para... Ai, desculpa, foi sem querer. Não tem. Eu estou o tempo todo atento ao que o Senhor está gerando em mim, mas também no meu irmão. Porque eu temo ao Senhor e eu quero ser participante e auxiliar no Senhor naquilo que Ele está gerando. E eu fico pensando que talvez se não fosse pela essa atitude corajosa dessas mulheres, talvez Moisés, o grande libertador, não nasceria. Só que elas não sabiam disso. Você não sabe o que está sendo gerado dentro do seu irmão. Pode ser algo muito grande. E talvez, se você não se atentar, você pode matar. Eu acredito que se tivesse acontecido alguma coisa ali nesse caminho, o Senhor teria um outro plano, que o propósito dele era libertar o povo, e ele ia libertar. Mas o propósito dele ali na vida de Moisés poderia ter sido interrompido, se essas mulheres tivessem decidido obedecer a Faraó. E talvez eu e você podemos estar interrompendo um propósito na vida de um irmão, porque a gente não está atento. Que o Senhor está nos chamando para auxiliar no parto, e não para matar. E Faraó agiu usando a sua força, o seu poder, subjugando o povo a uma dura escravidão. E quando ele ordena que matem os meninos, como eu falei antes, ele estava pensando na força que o homem poderia ter, que o homem adulto poderia ter. Mas o Senhor começou a libertação do povo usando mulheres, não pela força, mas pelo temor e obediência ao Senhor. O que eu quero dizer para você? Em alguns momentos da nossa caminhada, não vai ser na força, não vai ser na força do seu braço, mas vai ser no temor e na obediência do Senhor. Como eu disse, quem era Sifrá e Puá diante de Faraó? Que força que elas poderiam ter num tempo onde a mulher nem era contada? Eram 2 escravas. Quem poderiam ser essas 2 parteiras diante de Faraó? Que força que elas poderiam ter? Mas no reino dos céus é assim. O Senhor escolhe os menores, os improváveis, os fracos, mas aqueles que ouvem e temem a voz do Senhor. Então, meu irmão, não importa se você é forte, se você é fraco, não importa se você se sente capaz ou não, não importa se você tem algum título ou não
Não importa se você é rico ou pobre, o que importa é, você teme ao Senhor? O que importa é, você ouve e obedece à voz do Senhor? É só isso que importa. A gente fala muito da libertação do povo lá em Moisés. Moisés libertou o povo, mas a libertação começou aqui, com 2 parteiras, com 2 escravas, com 2 mulheres, que não tinham força nenhuma, mas temiam ao Senhor. A libertação começa aí no temor do Senhor. Então, meu irmão, não importa quem você é, o Senhor te chama para temer e obedecer a sua voz e ter ousadia para ajudar ao cumprimento do propósito, para ajudar que nasça esses bebês, para ajudar que aquilo que Ele está gerando, de fato, se cumpra. E você, independente de quem você é, você pode sim ser essa pessoa. Como eu falei, para que Moisés nasça, para que o grande libertador de fato nasça, é necessário que pessoas simples e comuns, como eu e você, se posicionem e caminhem em ousadia e fé. Não precisa de grande força, de grande conhecimento, de grande intelecto. Não que isso seja errado, não. Busquem isso sim. Mas o principal que você precisa buscar é temor do Senhor. E nesse temor, a ousadia para obedecer. Antes de Moisés nascer e antes dele sobreviver ao grande genocídio de Faraó, estava lá a parteira. A parteira que disse, eu não vou obedecer a Faraó. Eu vou resistir, mesmo que isso me cause morte. Estava lá a mãe que decidiu esconder o filho. Estava lá a irmã que foi lá seguindo o cestinho. Mulheres improváveis, mulheres desconhecidas até então, sem força nenhuma, escravas, mas que decidiram viver em obediência, temor e ousadia no Senhor. E continuando a história, uma outra coisa que também me saltou muito aos olhos, e quando eu penso também me emociona, é que o Senhor honra aqueles que assumem esse risco. Elas não assumiram o risco esperando por isso. Elas assumiram o risco pelo temor do Senhor. Apenas por isso. Mas porque elas assumiram o risco, o Senhor honrou. E o Senhor honra os pequenos, mas porém fiéis, que entendem e reconhecem o seu propósito eterno. Aqueles que se sacrificam em prol do outro. O Senhor honrou essas mulheres, concedendo a elas as suas próprias famílias. Mas também Ele honra dando nome. Eu não sei se você percebeu, mas aqui na história é citado o nome dessas 2 mulheres, Sifrá e Puá. Mas não é citado o nome de Faraó. Faraó não é um nome, é um título. A gente não sabe qual é o nome desse faraó. O que isso quer dizer para mim e para você? O Senhor não honra pela força, pelo poder. Ele honra aqueles que temem e obedecem. Ele dá nome àqueles que temem e obedecem. Ele dá nome aos desconhecidos, aos improváveis, aos fracos, porém que temem ao Senhor e que vivem em ousadia pelo temor do Senhor. E eu falei que isso me emociona porque a gente tem um hábito de honrar grandes pessoas. Pessoas que estão em posições de destaque. E não que isso esteja errado, mas a gente muitas vezes esquece de honrar os pequenos. Honrar aqueles que enxergam algo em nós quando ninguém enxerga. Eu não sei quem você é hoje, mas você pensa ao Espírito Santo para te lembrar de pessoas que viram algo em você quando você não era o que você já é hoje. Pessoas que olharam para você quando você não era nada e acreditaram que tinha algo em você. Honre essas pessoas. A gente costuma esquecer das pessoas que estavam lá no começo. E não é nem por maldade, mas é porque a vida vai girando e a gente vai crescendo, a gente vai seguindo, a gente vai ficando adulto, e a gente esquece. Enquanto eu pensava nisso, eu pensava no meu parto dos meus filhos. Eu não lembro quem estava lá, a não ser a minha família. Eu não lembro
além da minha médica, eu não lembro quem eram os enfermeiros, quem eram os auxiliares, eu não sei quem é, eu não conheço. E a nossa vida espiritual, às vezes, é assim. Aquela pessoa que estava lá no seu comecinho, que ajudou a nascer, que ajudou, aquilo acontecer, você esqueceu. Será que você pode se lembrar de pelo menos uma pessoa que ajudou o propósito a nascer em você antes de você ser qualquer coisa? E se você lembrar, hoje, no decorrer do seu dia, honre essa pessoa. Procure essa pessoa. Fala, obrigada. Obrigada por ter visto algo em mim quando ninguém via. Porque, gente, é muito fácil você olhar para uma pessoa já em posição de destaque, já em um tempão de caminhada, para falar, Deus tem um propósito muito grande para você, e honrar aquela pessoa. Mas e lá no comecinho? Quando você era recém-convertido, outra vez quando você era criança, quem olhou para você? Quem falou para você, tem algo em você? Deus depositou algo em você, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te conduzir. Você lembra dessa pessoa? Eu acho que assim como eu tenho essa pessoa, você também tem. Eu tenho mais de uma pessoa, né? Pense nisso e honre essa pessoa hoje, no decorrer do seu dia. Lembre-se disso, porque o Senhor honra essas pessoas. Mas nós podemos também honrá-las. E voltando a falar sobre Sifrá e Puá, e falando sobre o nome delas, o nome dessas duas significava Sifrá, beleza, Puá, esplendor. E desculpe o meu devaneio e a minha viagem, mas eu vou te levar para viajar junto comigo. Eu fiquei pensando, quando eu ouvi esses dois significados, nessas mulheres hebreias, no momento do parto. E você, mulher, acho que vai conseguir imaginar melhor ainda. Mas, homens, se esforcem também para pensar. Imagina uma mulher com dores de parto, mas além das dores naturais, as dores emocionais se misturam. Uma mulher que está parindo, mas ao mesmo tempo com medo. E se for um menino? Ele vai morrer. O que vai acontecer com meu filho? O que será que vai nascer? E qual vai ser a consequência disso? E ao mesmo tempo vem a dor do parto, vem uma contração, e vem o medo, e vem o temor. E ao mesmo tempo, um local precário, elas eram escravas. E eu imagino que todo esse contexto trazia um lugar sombrio, um lugar pesado. O nascimento, aquele momento do parto, estava se tornando um lugar de temor, um lugar de dor física, mas também dor emocional. Será que eu vou conseguir dar cumprimento àquilo que está sendo gerado em mim? O Senhor me deu, mas será que eu vou conseguir fazer nascer? Eu vou conseguir cumprir aquilo que Ele falou? Tem muitas coisas vindo contra. Tem muitos gigantes para eu enfrentar. Será que eu vou conseguir? E no meio dessa dor, desse medo, dessa incerteza, uma porta se abre. E entra Sifrá e Puá, tornando aquele ambiente que era sombrio, escuro e de dor, em um ambiente de luz, de beleza, de esplendor. E ao olhar para essas mulheres, e ao olhar para Sifrá e Puá, eu começo a entender que mesmo com o medo, agora o medo dava lugar para uma certeza: meu filho vai viver. Sifrá e Puá estão aqui, esse propósito vai se cumprir, meu filho não vai morrer. Você consegue pensar isso? Agora, você consegue se pensar sendo essa pessoa que traz esse sentimento para alguém que está sentindo dor, medo, incerteza? É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para olhar para aqueles que estão gerando algo do Pai em meio à dor e dizer: eu te ajudo, eu te auxilio no parto, mesmo que isso me comprometa, mas eu te ajudo a fazer nascer aquilo que o Senhor gerou no seu coração. Mesmo que isso doa também em mim, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu sei como é que é, eu já vi várias vezes, eu posso te ajudar. O Senhor chama a mim e a você para isso hoje. E falando sobre gestação, você pode pensar, mas, poxa, a gestação é um momento tão lindo, é um momento de beleza maravilhosa da mulher, e é mesmo. Mas as mães, acho que vão concordar aqui comigo, também é um momento de muito medo, de muita incerteza. Principalmente hoje em dia, que tem
como a gente tem mais estudos, infelizmente tem muitas mais doenças que a gente conhece, e a gente fica com medo do que vai acontecer. Assim também é quando a gente gera algo no Senhor. Por mais que seja do Senhor, mas causa medo às vezes, porque a gente não sabe como que vai dar cumprimento àquilo. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir fazer de fato acontecer aquilo que o Senhor gerou? Por muitas vezes você pode estar gerando algo, mas sofrendo uma terrível batalha para que aquilo não nasça. E pode ter ao seu lado alguém também assim. E você está disposto a ser aquela pessoa que vai falar: eu te ajudo, eu te auxilio, vai nascer. É para isso que o Senhor nos chama hoje. Para essa entrega, para esse sacrifício. Porque a recompensa vem nele, vem dele. E o temor do Senhor nos leva para esse caminho. Mas antes de concluir, eu queria falar também sobre essas mulheres hebreias. Porque talvez você esteja ouvindo e pensando: eu sou como essa mulher. Eu estou gerando algo do Senhor em meio à dor, em meio a grandes batalhas. Como eu falei, gerar algo do Senhor é lindo. Gerar o propósito do Senhor é lindo, mas também pode ser muito desafiador. Você pode estar tendo que enfrentar muitos gigantes, muitos medos, muitas batalhas suas pessoais, porque você pode não se achar capaz de cumprir aquilo, mas também você pode estar enfrentando investidas do inferno, do seu inimigo, como Faraó. O inferno não quer que você gere o que o Senhor está no seu coração, não quer que isso nasça. E você pode estar tendo que enfrentar grandes gigantes para gerar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para que isso nasça. E por isso a sua gestação pode estar sendo cercada por medo. Será que isso vai de fato acontecer? Será que aquilo que o Senhor prometeu vai realmente se cumprir? Será que eu vou mesmo desfrutar daquilo que está sendo gerado? E para você que está vivendo isso hoje, eu te convido, ore e procure por Sifra e Puá. Porque tem Sifra e Puá aqui para você. Tem pessoas justas que temem ao Senhor e que vão te auxiliar nesse processo. Não tente fazer isso sozinho. Você até pode conseguir parir esse filho sozinho. Porque como elas responderam lá para Faraó, elas disseram lá no versículo 19: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. E parece aqui que era uma mentira para enrolar Faraó. Mas pode ser que não. Até porque Faraó descobriria fácil se fosse mentira. De fato, elas poderiam sim conseguir parir sem precisar de ajuda. Ter um parto rápido, um trabalho de parto rápido e conseguir nascer. Então você pode sim parir seu propósito sozinho. Mas eu tenho certeza que se você tiver Sifra e Puá com você, você vai ver esse momento com beleza e esplendor. Você não vai parir somente com medo e dor, mas você vai parir com beleza e esplendor, porque Sifra e Puá estão com você. Não é fácil temer ao Senhor e obedecer a esse ponto de se entregar correndo risco pelo outro. Também não é fácil gerar algo em Deus, gerar um propósito do Pai em meio a tantos desafios e tantos temores. Mas o Senhor te convida a viver tudo isso com beleza e esplendor. E pode ser paradoxal? Pode. Mas eu te convido a abrir lá em Salmos 34, versículo 5. Salmos 34, versículo 5, fala assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Irmãos, dá sim para viver tudo isso com beleza e esplendor. Você só precisa olhar para ele. Olhando para ele, tudo se resolve. Eu não estou dizendo que vai acabar o medo, o temor, o sacrifício, não vai. Mas quando você olha para ele, não tem mais espaço para mais nada. Os seus rostos vão estar radiantes de alegria.
e não vai haver decepção. O convite do Senhor para mim, para você nessa manhã, é para sim auxiliarmos a outros a gerarem e a fazer nascer, assim sofrer pelo outro, assim se entregar pelo outro. Sim, gerar no Senhor, mesmo com todo um cenário desfavorável, mas viver tudo isso com beleza e esplendor, olhando para o Senhor, que seus olhos estarão radiantes de alegria. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por esses dois grupos de pessoas. Fechem seus olhos, por favor. Eu quero orar por Cifrás e Puá. Quero orar para que o Senhor hoje desperte a nós. Que o Senhor nos desperte para esse chamado de ajudar ao outro. Que o Senhor nos desperte da nossa vida cotidiana, do nosso foco, das nossas preocupações e temores, mas para olhar para o outro, que também pode estar sofrendo do nosso lado, que também pode estar passando por um momento de muita dificuldade, incerteza, de temor e medo. Olhar para o seu irmão do lado e decidir se sacrificar em prol do que está sendo gerado no outro. Mesmo que você ainda nem tenha aquilo, mesmo que você esteja clamando por algo no Senhor, mas mesmo nesse tempo, a sacrificar pelo seu irmão. Mas eu também quero orar por você que está gerando no Senhor em meio a tantas dificuldades. Que está gerando algo no Senhor em meio a medo, temores, a grandes batalhas. Para você que está vivendo uma vida que parece que já está difícil o suficiente. E aí, acontece uma coisa que piora. Para você que está naquele momento que pensa, não tem como piorar. E acontece alguma coisa e piora. E parece que esses dois grupos são grupos diferentes, mas não são. Você pode, sim, ser uma gestante que está gerando um propósito, enfrentando uma grande batalha, uma grande luta, que parece que só piora. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor te chama para ser parteira e para ajudar o seu irmão que também está gerando. Esses dois grupos não são distintos, eles podem estar na mesma pessoa. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor nos dê a ousadia no temor dEle, para enfrentar e viver tudo isso com esplendor e com beleza, olhando para o Senhor. Pai, eu te louvo por essa manhã, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu te agradeço porque o Senhor continua nos escolhendo, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo desconhecidos, mesmo sendo fracos, mesmo querendo desistir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama para auxiliar no seu propósito, mesmo nós achando que não podemos fazer nada. Minha oração nessa manhã, Pai, é para que o Senhor nos desperte como Cifrá e Puá. O Senhor nos desperte no temor do Senhor. O Senhor nos desperte com a ousadia que o Senhor despertou essas mulheres. Ousadia de enfrentar Faraó. Ousadia de colocar a sua vida em risco em prol do meu irmão, que está gerando do meu lado. Que o Senhor nos desperte, nos levante como essas parteiras, que vão perceber que algo está sendo gerado no meu irmão e que eu preciso auxiliar. Pessoas que não vão estar somente focadas na sua vida pessoal, mas que vão estar atentas e percebendo o movimentar do Senhor na vida do seu irmão. E que se coloca disponível para auxiliar ao Senhor nesse processo de fazer nascer o propósito, de fazer cumprir o propósito. Mas eu oro também, Senhor, por nós que estamos gerando em meio a tanta dor, em tanto medo. O que nós estamos gerando vem sim do Senhor,
mas por ser do Senhor, nós enfrentamos grande batalha. Tem muitos inimigos querendo nos parar, querendo nos fazer desistir, querendo que morra aquilo que o Senhor já está gerando em nós. Mas, Senhor, nos ligue a Cifrá e Puá. Junta esses propósitos, junta relacionamentos, aproxima pessoas, aproxima Cifrá e Puá de pessoas que estão gerando em meio a grandes batalhas. Que nessa manhã, Pai, o Senhor nos levante como pessoas que temem ao Senhor e que são ousadas para Te obedecer, apesar de todo o cenário desfavorável. Mas também nos dê a confiança e a certeza do que aquilo que está sendo gerado em nós é do Senhor e vai viver. E sim, vai se cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Nos traz e nos mostra a beleza e o esplendor de viver o temor do Senhor.